Segundo a Pedro, capítulo 2. Queridos, eu vou abrir a palavra com vocês essa noite. Essa palavra, ela é digamos assim, um misto de uma pregação e de um testemunho. Os últimos 5 anos eu me recolhi em casa, eu parei de viajar. Como eu já falei com os irmãos, eu sou convertido há 33 anos, viajei por um pouco mais de 27 anos, desses 33 anos, partilhando a palavra de Deus. Mas por uma série de circunstâncias, inclusive de saúde, eu me recolhi em casa. Londrina é o primeiro lugar que eu saio para viajar, depois de quase 5 anos em casa. E o Senhor depositou para mim, como marido, 3 textos em particular, 3 textos no qual eu pequei contra a minha casa, contra o meu Deus, e depois contra minha esposa e contra os meus filhos. Eu quero compartilhar com vocês, eu não sei se vai ser possível, compartilhar as 3 porções. Eu quero compartilhar 3 porções da palavra de Deus, 3 homens que tiveram situações vividas, e eu quero colher dessas porções princípios para a edificação da nossa vida familiar. Pela graça de Deus, eu tenho um lar em pé. E a graça vale para o dia de hoje, não vale para o dia de amanhã. Amanhã eu vou ter que aprender a estar diante do Senhor, dependendo do Senhor, buscando o Senhor. Ele vai prover tudo o que nós temos necessidade no dia de amanhã. Mas a graça de amanhã só virá amanhã. Nós temos que preparar o nosso coração hoje para conseguirmos buscar o Senhor amanhã. Alguns de nós temos filhos afastados do Senhor por causa de uma dessas 3 palavras que eu vou partilhar com vocês. De um desses 3 exemplos bíblicos que eu vou partilhar com vocês. Obviamente que tudo vem da graça dele. Não vem de nenhum de nós. É a misericórdia dele, é o cuidado dele. Mas o Senhor usa a nossa responsabilidade. O Senhor usa as escolhas que fazemos para edificar inclusive os nossos. Existem então 3 homens que eu quero partilhar. Eu quero partilhar sobre Ló, o justo Ló, o crente Ló, o irmão Ló, que teve uma família destruída por uma decisão que ele tomou. Quero mostrar isso para vocês nas Escrituras. Eu quero mostrar para vocês uma porção específica de Jacó. Jacó é um modelo que nós poderíamos partilhar algumas horas. A Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. Qual o primeiro milagre do Senhor? A transformação de água em vinho. João capítulo 2. O último versículo de João 1, ou seja, o último versículo antes de entrar na transformação de água em pão, de água em vinho, desculpem, o último versículo, João 1,51 diz assim: então vereis os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Jesus se refere a Jacó. Do meu ponto de vista, Jesus usa a figura de Jacó antes de falar do casamento. Porque no Velho Testamento, Jacó é a figura mais singular para nos falar sobre casamento. A começar do nome dele, ele era um agarrador. Então, se possível, eu quero partilhar apenas uma porção de Jacó. E, se possível, uma porção sobre Eucana, marido de Ana, lá em 1 Samuel. Eu quero mostrar uma realidade que muitos de nós, homens, também vivemos. Então, eu vou devagar, eu vou dentro daquilo que o Espírito me der clareza, me der consciência. Se não for possível partilhar os 3 modelos hoje, nós vamos partilhar aquilo que nos for possível, certo? Eu gostaria de fazer mais uma oração.
Senhor, edifica-nos. Somos tão miseráveis. Somos tão pecadores. Senhor, somos tão rebeldes à Tua vontade. Nos agarramos a tantas coisas que não ao Senhor. Por isso eu quero pedir em nome de Jesus, derrama do Teu Espírito. O Senhor nos diz para pedir, para buscar e para bater. Pois se nós que somos maus sabermos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito àqueles que lhe o pedirem. Senhor, nós pedimos, nós buscamos e nós batemos. Derrama do Teu Espírito. Porque tudo será diferente. Enche-nos do Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus nos diz assim: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Agora prestem atenção. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posta como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló. Se ele era justo, ele era salvo, crente no Senhor, como somos a maioria de nós aqui, um homem crente, fazendo uma escolha errada. E livrou o justo Ló, afligido, ele era tão justo, que olha o que acontecia, afligido pelo comportamento, procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os impuros, os injustos, para o dia do juízo. Queridos, primeira verdade no caso de Ló. Nós temos um irmão. Alguns estudiosos dizem que Pedro se refere ao justo Ló por causa da oração de intercessão que Abraão fez antes de Sodoma ser destruído. Destruirias o Senhor uma nação ímpia se houvesse... Vocês lembram? Ele começa com um certo número e ele para em 10. 10 justos na cidade. Ali ele para, ele encerra, e pelo que nós entendemos, o Senhor liberta 4 justos daquela cidade. Liberta Ló, liberta a esposa de Ló e liberta as 2 filhas de Ló. Então nós estamos falando, de acordo com as Escrituras, de um homem crente precisando tomar decisões na sua vida. Vejam agora o texto de Ezequiel. Esse texto é maravilhoso, porque quando a gente pensa em Sodoma e Gomorra, nós pensamos em quê? Nós pensamos numa sexualidade desenfreada. Nós pensamos, então, em homossexualidade, nós pensamos em todo tipo de desordem sexual que possa existir. Vai vir na nossa mente pecados como esse. O pecado da homossexualidade com a perversidade, a tal ponto das pessoas baterem na porta de Ló e quererem tomar à força os visitantes para abusarem deles. Nós não vemos apenas um pecado de ordem sexual. Nós vemos também pecados de perversidade ali. Essa é a imagem que nós temos de Sodoma e de Gomorra. Mas eu preciso dizer para os irmãos, essa imagem ela não é precisa, de acordo com o texto que eu vou mostrar para vocês. É Ezequiel capítulo 16, versículo 49 e 50. A palavra de Deus nos diz assim:
Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. E olha os pecados de Sodoma: soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade teve ela e suas filhas. Mas nunca, quando diz suas filhas, está falando das cidades circunvizinhas dela. Mas nunca amparou o pobre e necessitado. Foram arrogantes, o quarto pecado, e o quinto e último pecado, e fizeram abominações diante de mim. Aqui então se referindo aos pecados de ordem sexual. Pelo que, em vendo isso, as removi dali. Queridos, como pode uma cidade como Maringá e Londrina, eu conheço bem a realidade de Maringá, e suponho a realidade também de Londrina. Como pode cidades como Maringá e Londrina, que tiveram um testemunho tão sólido da palavra, terem se afastado tanto do Deus verdadeiro, que a gente tem uma marcha das vadias dentro das nossas cidades, que a gente tem uma passeata gay dentro das nossas cidades? Como pode cidades, eu tenho certeza que eu não estou errado com Londrina, como pode cidades que produziram, que tiveram homens de Deus, que ainda habitam entre nós, terem se afastado tanto do Deus verdadeiro? Porque a iniquidade só prolifera onde não há luz. As trevas nada podem contra a luz. Quando a luz acende, as trevas não suportam e são dissipadas. Como pode duas cidades que tiveram tanto testemunho do Senhor terem se afastado a tal ponto do Deus verdadeiro, do Deus genuíno, que as lâmpadas se apagaram, que o testemunho se desfez e que, infelizmente, as trevas entraram. A tal ponto de nossas congregações não terem mais separação entre o santo e o profano. Como pode uma cidade como Londrina produzir festas a fantasias que são iniciadas aqui e proliferadas depois no resto do país? Como pode uma Maringá produzir uma festa fantasia para crentes? Como pode? Na época que eu me converti, eu era católico. Na época que eu me converti, nós íamos para o bailão no sábado à noite, e domingo de manhã, por imposição, nós íamos à missa. Como pode o povo de Deus, que recebeu o evangelho que recebeu, 30 anos depois da minha conversão, esse povo ter essa prática que eu tinha quando era ímpio? Os nossos jovens saírem das nossas reuniões, eu falo com serenidade, porque eu conheço a realidade de Maringá e não é diferente da realidade de Londrina. Como pode os nossos jovens saírem das nossas reuniões e irem para as boates, irem para a noite, irem para a balada, irem para os motéis? Como pode isso? Isso só aconteceu, meus irmãos, não é porque o pecado sexual entrou. Isso só aconteceu porque nós tivemos próspera tranquilidade e fartura de pão. Isso aconteceu porque nós, os líderes, e eu me incluo, tentamos ter o melhor das duas vidas, do reino de Deus e do mundo. Porque fizemos escolhas financeiras que mataram nossos lares, que mataram nosso tempo,
que empurraram as nossas mulheres para dentro dos shoppings, fazendo com que elas se agarrassem às coisas dessa vida, que empurraram elas para revistas e para coisas e mais coisas. Se não é minha mulher, há um tempo atrás me alertar, César, como pode você, um homem de Deus, que foi viciado em sexo, assinar a Veja e não ver o que eu estou vendo? Não ver as cenas que eu vejo, com 2 crianças dentro de casa. Se não é minha mulher me alertar de um risco desse, eu simplesmente não veria. Por quê? Porque o meu coração se encontrava ainda misturado com as coisas do mundo. Tivemos próspera tranquilidade. Estes são os pecados de tua irmã Sodoma. Ela teve fartura de pão. Ela teve próspera tranquilidade. Maringá paga um dos maiores salários do país. Maringá, para ser construído o Catuaí, que é filial daqui, de Londrina. Eles buscaram pessoas no Pará. E aí o povo de Deus, vamos crescer junto. E começa a tomar decisões. Começa a se envolver com o mundo. Começa a tomar forma do mundo, jeito do mundo. Começa a fazer negócios com o mundo sem ter critério, sem ter prioridade. Nossos homens fizeram sociedades com ímpios e acharam que isso não teria prejuízo às suas casas. Eu desconheço um crente homem que tenha feito sociedade com ímpios, que não tenha tido filhos mundanos. Eu desconheço um homem crente que tenha feito sociedade com ímpios, que não tenha filhos mundanos, porque ele se obriga a ter que sentar, a ter que jantar, a ter que tomar coisas indevidas, beber coisas indevidas, suportar conversas indevidas, suportar piadas indevidas. E isso, meus irmãos, os nossos filhos vêm. Depois nos queixamos do mundanismo deles. O problema de Sodoma, que atraiu Ló, não foi a sexualidade desenfreada. Sexo desenfreado é uma consequência de onde há muita prosperidade. Por isso que os maiores locais de prostituição são os grandes centros. São os países mais desenvolvidos, os que aprovam as primeiras leis de avanço com relação à prostituição. Os 3 estados nossos do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são possivelmente, aliados a São Paulo, os 3 estados mais avançados a nível de cultura do nosso país. E são os primeiros estados a aprovarem leis que legitimam uma sexualidade fora da palavra de Deus, indevida. Por quê? Porque são lugares prósperos. Esta foi a iniquidade de tua irmã Sodoma. Prosperidade, fartura de pão, próspera tranquilidade. Vamos avançar. Nós não pregamos o que a Igreja Universal faz. Nós não pregamos o que a Igreja Universal faz. Vem cá. Vem cá. Nós não pregamos o que um Murdoch da vida prega, que chegou em Maringá numa igreja de irmãos e diz que 100 irmãos iriam dar R$1.000 e que aqueles 100 irmãos teriam um jato. Crentes ouvindo essas besteiras. Nós não pregamos isso, não pregamos o que um Murdoch prega, não pregamos o que a Universal prega, mas podemos não julgar a prosperidade que temos, os perigos da prosperidade que vivemos. Ló foi um homem atraído por essa prosperidade, por esses bons negócios. E, queridos, eu não estou falando de pecado grosseiro.
A grande maioria dos irmãos aqui, possivelmente, creio eu, abandonou os pecados grosseiros. Esta não é a estratégia de Satanás contra o povo de Deus. Satanás, ele tem 3 estratégias no livro de Atos. 3. Sabe qual foi a primeira estratégia de Satanás contra a igreja de Deus no livro de Atos? Ocupar os presbíteros. Foi a primeira estratégia do diabo. Não, os líderes vão servir as mesas. E Pedro, tomado pelo Espírito, vira e diz, não podemos. Nós não podemos nos afastar da palavra e da oração. Um líder, ele só pode estar à frente se ele tiver palavra e oração. Essa foi a primeira estratégia. A segunda estratégia do diabo foi a perseguição. Ele perseguiu a igreja. E quando ele viu que com a perseguição ele não podia, ele entrou na terceira estratégia. Sabe qual foi? Ele misturou a igreja com coisas do mundo. A terceira estratégia do diabo é mistura. Porque quando mistura, você não sabe mais o que é o que. Tudo é relativo. E se alguém chega e prega de forma incisiva, não pode isso, não pode isso, não pode isso, nós somos tidos por exagerados, por extremistas, por pessoas que não têm coerência. A gente tem que relativizar as coisas. Há muitas coisas que a palavra de Deus não relativiza, que ela aponta dizendo com clareza que é pecado. Satanás não vai vir sobre a grande maioria dos homens aqui com pecados grosseiros. Satanás vai vir com pecados sutis, onde você não vai poder dizer num primeiro momento que aquilo constitui pecado. Homem, presta atenção. Quando Deus chama um homem, a primeira coisa que Deus tem que pôr em ordem na vida de um homem é dinheiro e trabalho. Mulher, preste atenção no que eu vou te dizer. Teu marido, o que você ouviu dizendo que depois de Deus a mulher tem que ser a coisa mais importante para o homem, isso é verdade em termos. Porque deixa eu te dizer uma coisa, o Salmo 128, que é o salmo para o homem casado, quando toma um homem casado, coloca numa ordem diferente as coisas. Diz assim o Salmo, Salmo 128 diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Sabe a segunda coisa que diz? Aí para o homem vai dizer, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá. Queridos, um homem de Deus, ele tem que saber lidar com dinheiro e com trabalho. As irmãs casadas aqui, vê se eu tenho razão ou não. Se um homem trabalhar demais, ele te dá atenção? Não. Se ele trabalhar de menos, ele te põe numa situação complicada? Põe. Ele tem que saber lidar com o tempo, envolvendo dinheiro e trabalho. Se um homem gastar demais e ficar em dívida, ele vai ficar irritado dentro de casa? Ele vai te perceber bem? Não. Se um homem for avarento e querer poupar a todo custo, ele vai te perceber? Não. Se um homem não souber lidar com dinheiro e trabalho, ele não consegue se desenvolver na carreira cristã. Simples assim. Como diz o Paulo Bornelli, o dia é feito de 24 horas. 8 para trabalhar, 8 de lazer e 8 para dormir. Eu trabalhava 14 horas. Todo paciente meu dizia que eu era um poço de tranquilidade. Meus filhos diziam que eu era bravo. Porque eu me doava lá fora, chegava em casa esgotado. Não sobrava nada para minha esposa e para os meus filhos. Queridos, uma escolha. Uma escolha. A escolha de vamos trabalhar, vamos ganhar,
Vamos garantir coisas para os nossos. Uma escolha fora da vontade do Senhor pode nos custar um filho afastado do Senhor por anos a fio. Você vai ter que decidir, homem. De que jeito você vai querer trabalhar. Depois que temos a primeira casa e o primeiro carro, não temos mais por que fazer contas. Não temos mais por que ter dívidas. Meus queridos, sabem quantos versículos na Bíblia existem sobre fé? 205 versículos. Sabe quantos versículos na Bíblia existem sobre salvação? 208 versículos. Qual é o tema central da Bíblia? Salvação, fé. Sabe quantos versículos existem na Bíblia sobre dinheiro? 2.805. Cerca de 1/4 da Bíblia é escrito sobre dinheiro. Sabe por quê? Porque nessa vida só tem 2 senhores. Deus ou Mamon. O dinheiro tem poder de mando. Sem medo de errar. Alguns homens aqui, por causa de decisões que tomaram lá atrás, e algumas irmãs aqui, por causa de decisões que tomaram lá atrás, têm hoje suas vidas governadas por dinheiro, por mamon. Não podem parar de trabalhar porque fizeram contas. Compraram o que não precisava. Compraram o que o Senhor não queria. Coisas lícitas, coisas legítimas, porém, roubaram essas coisas de si, o bem mais precioso que você tem, um bem chamado tempo. Não existe homem de Deus que não tenha que arranjar tempo para o Senhor. Entendendo quem Ló era, entendendo como que Sodoma era, o último pecado mencionado é o pecado sexual. E aí os outros pecados mencionados são pecados que envolvem ou a soberba e a arrogância, ou envolvem dinheiro. Os outros 3 pecados envolvem dinheiro. Fartura de pão, próspera tranquilidade, e não cuidaram dos pobres e dos necessitados. Agora deixe-me mostrar para vocês. Abram em Gênesis capítulo 13. Queridos, eu lidei muito mal com dinheiro. Com 6 anos de casado, eu devia 1 ano de salário. Eu devia em forma de vale. A empresa que eu trabalhava me permitia pegar vale. E eu entrei em muitas mentiras. Porque eu virava para minha esposa, vamos viajar? Vamos tirar férias, vamos programar. Mas quando chegava 1, 2 meses antes, e daí, César, está tudo em ordem? Não, está tudo em ordem. Quando chegava no mês de tirar férias, o dinheiro tinha que ser usado para pagar contas. Fiz isso por uns 2 ou 3 anos. Até que quando o Senhor me tratou, num acampamento de líderes, estávamos reunidos eu, o Paulo, o Naamã, tinha acho que algum outro irmão de Londrina, estava lá. No acampamento de líderes, o Senhor falou comigo. E eu sentei e abri toda a verdade com minha esposa. Eu sou casado com uma mulher de Deus. Essa mulher virou para mim, quando eu disse que nós devíamos, a primeira fala dela, o que as irmãs aqui deveriam fazer, ela me trouxe para a palavra. E ela me disse assim, César, deixa eu te fazer uma pergunta. O que a Bíblia diz e o que você prega sobre dívida? Eu falei, bom, a Bíblia diz que nós não podemos dever. E eu prego que quando a gente deve, a gente tem que vender o que tem. Então, César, vamos vender o que nós temos? Ela me disse isso. Queridos, vendemos
tudo que nós tínhamos. Tinha um apartamento financiado e um carro. E começamos tudo de novo. Chamei um irmão, extremamente disciplinado, e pedi para ele me discipular por 1 ano. E por 1 ano, ele sentou semanalmente comigo para me ensinar a mexer com dinheiro. Queridos, depois de 2 anos, eu comecei a poupar e nunca mais deixei de poupar. Com equilíbrio, com sensatez. Esse irmão, vez ou outra, ia na minha casa sem eu estar. Chamava Alessi e falava, Alessi, vem cá. Como ele já mentiu, eu preciso confirmar se o que ele está dizendo é verdade. Ló fez uma escolha financeira. Gênesis 13. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até o Betel, até o lugar onde primeiro estivera sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que um não podia habitar na companhia do outro. Até aqui. Nós temos 2 homens ricos. Só que olha a riqueza de Abraão. Gente, naquela época, terra não era riqueza. Tanto que quando descreve Jó, diz dos rebanhos que ele tinha, não diz da terra que ele tinha, porque terra você tinha em fartura. Então terra não era sinônimo de riqueza, como é na nossa época. Naquela época, sinônimo de riqueza era rebanhos. Olha o que descreve na possessão de Abraão. Diz que ele tinha gado, ele tem prata e ele tem ouro. Prata na Bíblia é um símbolo do quê? Redenção de Cristo. Ouro na Bíblia é um símbolo do quê? De tesouros celestiais. Olha o que Jesus falou sobre Abraão em João. Jesus diz assim, Abraão viu o meu dia e vendo se regozijou nele. Abraão teve uma visão do Senhor Jesus. Ló não teve. Olha a descrição das posses de Ló. Diz assim, o versículo 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Ele viu o Senhor? Não. Ele viu o quê? Os rebanhos e o gado. É a única coisa que ele tinha visto. Ele não tinha visto o Senhor. Aí, olha a decisão que ele toma. Versículo 7. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Vejam a escolha dele. Ele tem que tomar uma decisão. Para onde eu vou? É a decisão que ele tem que tomar. O problema, homem, é que para onde você vai, você carrega tua esposa e teus filhos. O problema é que um pecado errado pode ter 5, 10, 15 anos de colheita indevida. Um pecado errado pode levar a gente a ter anos de uma colheita indevida. Nós, homens, temos o privilégio de dentro de casa poder dizer sim e não. Mas você tem que entender que nas Escrituras todo privilégio traz consigo responsabilidades. Ló fez uma escolha que destruiu a sua vida, a vida da sua esposa e a vida das suas filhas. Salvas do juízo, mas não salvas da consequência triste
do pecado que por anos eles tiveram que conviver. Qual o pecado dele? Olha o coração de Ló, olha um pouco além. Olha o coração dele, diz assim, queridos, Deus não condena a riqueza. A Bíblia diz que Deus faz o pobre, Deus faz o rico. Deus não condena a riqueza. Mas a mesma Bíblia que diz que Deus faz o pobre e Deus faz o rico, traz dúzias de exortações para o rico. Inclusive o rico crente. Dúzias de exortações. Esses dias no meu devocional, lendo Lucas, eu fiquei impressionado com quantos ais tem no livro de Lucas. O primeiro ai que me chamou a atenção foi o ai dos ricos. Ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Sabe o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que quando a gente tem riqueza, a gente busca a consolação que não no Senhor. Então vamos fazer uma viagem. Então leva para esse médico, leva para aquele médico, leva para tal lugar, leva para outro lugar. E nós não buscamos o Senhor. Abraão é um exemplo singular nas Escrituras de riqueza de quem viu ao Senhor. Ele não procurou a riqueza, ele procurou o Senhor. E o Senhor acrescentou o que era necessário para eles. Homens, se você não aprender a lidar com dinheiro e com trabalho, você está pondo em risco grave sua vida e dos seus. É a primeira grande lição. Olha Ló, versículo 9, versículo 10. Levantou Ló os olhos, são os olhos, a janela da alma. Os nossos olhos procuram aquilo que está dentro do nosso coração. Eu gosto de carro. Eu tenho pedido para Deus tirar isso de mim, mas eu gosto de carro. Às vezes eu viajo para fora do país, num país que tem muitos carros. É vergonhoso. Eu já cheguei aí para um outro país, tanta coisa boa para fazer, e conheci uma agência de carro. Sabe por quê? Os olhos são a janela da alma. Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão. E viu que era terra bem regada. Queridos, o que ele era? Qual era a profissão dele? Qual era a profissão de Ló? Pastor de ovelhas. Para você ter um bom rebanho, você precisa de ter o quê? Pasto. E só existe bom pasto onde existe o quê? Água. Por que ele levantou os olhos e viu a terra que tinha água? Porque o coração dele pensava num bom negócio. Qual era a realidade de Sodoma? Lembra do texto de Ezequiel? Fartura de pão e próspera. Vocês estão vendo o que eu vi? Vocês estão vendo que o coração dele desejou um bom negócio? Vocês estão vendo isso? Aí diz assim, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Queridos, por que ele foi armando as tendas até Sodoma? Porque o coração dele via sempre um bom negócio. E ele não viu nada além de um bom negócio. Qual é a consequência de um homem que não lida bem com dinheiro e trabalho? Abram em Gênesis 19. Vejam o que diz a palavra. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló
assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo-se ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Onde é que ele estava sentado? Na entrada da cidade. Sabe quem que assentava na entrada da cidade? Os juízes. Meus queridos, um homem próspero entre nós, a gente tende a dar para ele o quê? Cargos. Cargos de autoridade, porque a gente supõe que se ele foi próspero nos negócios, talvez ele também seja próspero nos assuntos que nós vamos colocar eles como líderes. Quantos de nós aqui não viemos de igrejas que os presbíteros eram apenas empresários bem-sucedidos? Não tinham vida de palavra, não tinham vida de oração, mas eram apenas pessoas bem-sucedidas no conceito do mundo. Ló se permitiu cair nesse engodo. Ló teve a ideia de que, quem sabe, ele não pudesse fazer algumas coisas com aquelas pessoas ímpias. Meus queridos, só esteja perto de um ímpio para evangelizá-lo. Pode levar 1 mês, 1 ano, 10 anos, 15 anos, 50 anos, não tem problema. Mas só esteja perto de um ímpio com essa expressa finalidade. Não esteja perto de um ímpio para conviver. Não faça essa insanidade. Há um princípio no livro de Amós que diz que a veste pura do sacerdote, quando tocasse um objeto impuro, deixava o sacerdote todo impuro. Mas o inverso não é verdadeiro. O sacerdote puro, o ímpio, ele tem o poder de contaminar, mas o sacerdote não tem o poder de contaminar aquele objeto ímpio. Nas Escrituras é simples. Santidade só contamina dentro do casamento. Porque há uma instrução em Coríntios que diz que a mulher crente casada com um homem ímpio santifica esse homem e os filhos. Santidade só contamina dentro do casamento. Santidade não contamina na convivência com o mundo. Ló teve a infeliz ideia de achar que podia melhorar. Como os Estados Unidos tentam colocar deputados, senadores, crentes, na esperança de produzir uma lei. Queridos, o que nós precisamos é de luz nesse mundo. Nós não precisamos de leis, nós precisamos de um testemunho sólido, vigoroso, santo, claro, porque as trevas não subsistem diante da luz. Elas simplesmente vão embora. Não é por força de lei que nós garantimos a coisa. Ló teve a infeliz ideia de que, tornando-se um líder naquela cidade, ele poderia, de alguma forma, ajudar aquela cidade. E ele não percebeu que o seu coração foi sendo contaminado pelo pecado. Vejam o versículo, não vou ler todo o texto, o versículo 9. Aliás, o versículo 6. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais maus. Tenho 2 filhas virgens, eu vô-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sobre a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram, ó, o que eles falaram sobre Ló? Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremesseram contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Queridos, como é que um homem crente oferece as 2 filhas? Como é que um homem crente, o justo Ló, que afligia o seu coração com o comportamento daqueles insubordinados, como é que o justo Ló faz isso?
Porque o justo Ló, o crente Ló, não percebeu, como eu e como você, que nós vamos pegando a cara do mundo. Nós vamos adquirindo os mesmos conceitos do mundo. Nós vamos adquirindo os costumes da terra dentro da nossa vida quando convivemos muito com o mundo. E aí, as coisas que deveriam ser anormais e gritantes simplesmente não nos incomodam mais, porque esses costumes entram dentro de nós. Quem se lembra de um juiz na Bíblia chamado Jefté? Gente, como é que pode? Deus toma um homem e esse homem faz um voto com ele e diz: se o Senhor me levar nessa empreitada para libertar Israel, a pessoa que eu chegar de volta da minha família, a primeira pessoa que eu ver, eu vou sacrificar o Senhor. Como é que o Senhor faz um vínculo com um homem desse? Chama um homem desse para mostrar para mim e para você uma coisa simples. Jefté era um homem contaminado pelos hábitos da terra. Quando ele volta daquela empreitada, a primeira pessoa que ele vê feliz da vida... Quantos anos você tem, Jéssica? É a filha dele de 18 anos. Um homem que Deus usou, porém um homem contaminado pelos hábitos do mundo, da terra. Homens, o mundo nos contaminou. Trabalhamos como o mundo, compramos como o mundo, gastamos como o mundo, temos os desejos do mundo. O mundo nos contaminou. E se nós não tivermos uma postura firme e sólida diante disso, nós não vamos ver o Senhor. Versículo 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no caminho, no castigo da cidade. Queridos, a primeira tragédia sobre a vida do justo Ló. Como, porém, se demorasse. Queridos, como eu fui lento na minha vida cristã. Sabe por quê? Porque eu tive o coração dividido. Um homem preocupado em coisas do mundo, um homem preocupado com dinheiro, preocupado com trabalho, é um homem que não consegue ouvir ao Senhor e ele se torna demorado. E aí passam-se 5, 10 anos, seu filho cresceu e está fora do Senhor. Porque o tempo voa. A gente não vê eles crescendo. Passam-se 5, 10 anos assim. Nós temos que lembrar que nossa vida é como um sopro. Vai passar muito rápido. Filho, nós temos uma boa oportunidade. Depois daquilo, é só com esforço. Ou aproveitamos a oportunidade que temos, ou nós vamos fazer depois com eles com muito gemido, com muito esforço. Ló era um homem demorado. Demorado. Queridos, eu tenho alguns assuntos que minha esposa falou comigo. Existe um assunto, eu sou casado, vamos para 27 anos. Existe um assunto que eu e ela brigamos por todos esses anos de casados. E eu tomei uma decisão no último ano de gastar tempo com o Senhor. E eu decidi, já tinha tomado essa decisão antes, não ter uma dívida. Viver com menos. E tirar as minhas manhãs para o Senhor. Com exceção de terça-feira, eu já consigo fazer isso. Quando eu gastei tempo com o Senhor, os céus se abriram. E a verdade pela qual nós brigamos 26 anos foi estabelecida. Por que não foi antes?
em partes, porque eu era um homem dividido entre amar a Deus e amar o trabalho. Os irmãos estão entendendo? Dinheiro e trabalho. Ló se tornou demorado por causa disso. Homem. Eu não sei se o que eu vou dizer constitui uma verdade plena. Mas eu acho que no dia do tribunal de Cristo, eu vou ser chamado antes da minha esposa e dos meus filhos. Porque eu vou responder por mim, mas em partes. Eu também vou responder pelo que eu fiz com eles. Um homem demorado, ele não ouve ao Senhor. Ele não entende a voz do Senhor. Gente, é impressionante. Você pega a vida de Josué, e você pega as 3 primeiras batalhas que Josué teve ali, a batalha de fazer os muros caírem, depois a batalha de Ai, depois vem aquele estratagema dos gibeonitas. E Josué faz com eles um voto de que não iria destruir eles. E o texto diz claramente assim, com todas as letras, que Josué não consultou ao Senhor. Decisões precisam ser oradas. Algumas precisam de jejum, para nós discernirmos a voz do alto. Jesus nos ensinou esse princípio quando ele disse: por que os teus discípulos não jejuam e os de João jejuam? Jesus falou assim: pode porventura o amigo do noivo jejuar enquanto o noivo estiver presente? Dias, entretanto, virão em que o noivo lhe será tirado. Nesse dia jejuarão. O que é o noivo ser tirado? Tem ocasião em que ouvir a Deus é difícil ter clareza do tempo, da forma, da maneira de fazer as coisas. O que a gente faz? A gente jejua para ter mais clareza do Senhor, busca o Senhor com mais intensidade. Como diz o John Piper, a gente tem uma fome de alma, e por isso a gente não alimenta o corpo, porque a fome nossa é do Senhor, não é do corpo. E a gente busca Ele para ter clareza do posicionamento que temos que tomar, daquilo que temos que fazer. Meus queridos, um homem demorado. Um homem demorado produz que tipo de mulher? Versículo 23. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. Queridos, o sal no Novo Testamento, aliás, não só no Novo, mas também no Velho, mas em especial no Novo, o sal é um sinônimo do quê? Vós sois de tempero, de diferença. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta. De novo, como eu gosto de carro, a primeira vez que eu vi os carros na neve, eu fiquei escandalizado. Porque os carros da neve são iguaizinhos aos nossos carros de praia. Eles são todos corroídos. Porque eles usam areia e sal para dissolver a neve nas estradas. Então, o carro vai pegando areia e sal o tempo inteiro. Aí é aquela coisa mais feia, ferrugem, próprio dos nossos carros aqui do litoral. Igualzinho. Queridos, essa mulher se tornou uma estátua de sal, ela se tornou um sal insípido. Um sal sem sabor. Uma mulher que não tem nada a acrescentar do Senhor. De novo, é uma questão dos olhos. Ela fez o quê? Olhou para trás. Não abram. Mas se você abrir
Depois, em Lucas capítulo 17, quando o Senhor está falando sobre o final dos tempos, e ele vai dizer assim, lembrai-vos da mulher de Ló, antes disso ele diz que no final dos tempos, aquele que estiver no campo e tiver coisas em casa, não volte para pegar as suas coisas em casa. Não volte. Não seja agarrado. Não seja apegado às coisas que você possui. Não tenha um coração apegado a essas coisas. Essa mulher olha para trás, porque o coração dela estava naquelas coisas. Por isso ela olhou para trás. Meus queridos, faltam-nos mulheres como Abigail, esposa de Nabal. Sabe o que significa Nabal no hebraico? Homem mau. Ele era bêbado, perverso, queixoso. Ele era um homem mau. Sabe o que significa Abigail no hebraico? Motivo de alegria. Falta-nos na igreja de Deus Abigaís, que são alegres, mesmo convivendo com pessoas, mas perversas, que são elogiadas por Davi pela sua sensatez, porque quando ela viu que o mal ia atingir a casa dela, o que ela fez? Desobedecendo ao marido, escondido do marido, ela honrou ao Senhor, porque ela amava mais o Senhor do que o seu próprio marido. Ela vai, toma uma oferta, leva até Davi pães, uvas, leva lá para os homens e aplaca. E ela deixa que Deus julgue a causa dela, porque no dia seguinte ela fala a verdade para o seu marido e acho eu que ele é tomado por um AVC. Mulher, quem cuida de um homem perverso é Deus. Eu ouvi uma irmã esses dias atrás partilhando a palavra de Deus, um texto maravilhoso que ela partilhou. Ela escondia a Bíblia no congelador, porque sabia que o marido não ia mexer lá. É assim que ela lia a Bíblia. Até que Deus, um homem perverso, mau, até que Deus explodiu o coração dele. Porque Deus resolve os nossos problemas. E se Ele não resolve, Ele simplesmente nos dá graça para enfrentarmos o que precisamos. Falta-nos Abigail, faltam-nos mulheres idosas na igreja, que aprendam, de acordo com Paulo a Timóteo, a serem mestras do bem. Mulheres que toquem pessoas no nosso meio. Mulheres que saibam quem são os pobres, os necessitados, os carentes, os sofridos, os angustiados, que busquem os nossos adolescentes, que orem com eles, que abençoem eles. Faltam-nos mulheres como Ana, lá em Lucas capítulo 2, que tomou o Senhor e viu o Senhor, uma mulher de 80 anos, que esperava todo dia na porta do templo, com o espírito de oração. Falta-nos mulheres como essas. E sobra-nos mulheres crentes dentro de shoppings, falando coisas, pensando em coisas, desejando coisas, comprando coisas que não são necessárias, que nós não precisamos, que empurram os seus maridos a trabalharem mais. Minha sogra, no jeito dela, ela falava uma coisa que é uma verdade. Ela dizia o seguinte, que tem homem que pode colocar de caminhão dentro de casa, mas tem mulher que dá conta de colherzinha em colherzinha jogar fora tudo. Faltam-nos Anas, mulheres que sejam simples, mulheres que busquem ao Senhor, que deem uma palavra de Deus a seus maridos, não mulheres que estejam apegadas ao mundo. Falta-nos homens como Simeão, também em Lucas capítulo 2, que pega o Senhor na mão. Vocês sabem o que significa Simeão? A palavra Simeão no hebraico significa famoso.
Sabe por que esse homem era famoso? Porque ele aguardava ver o Senhor. Olha como que o conceito de famoso diante de Deus é completamente diferente de famoso para o mundo. Um homem que aguardava, o Espírito havia revelado para ele, ele era cheio do Espírito, havia revelado que ele não passaria pela morte sem ver o Senhor. Ele era sacerdote, ele toma o Senhor, levanta o Senhor e traz uma profecia para José e Maria. Essa criança causará divisão. E ele veio mesmo para causar divisão. Será alvo de contradição. Faltam-nos homens que busquem ao Senhor. Foi vergonhoso aonde eu reúno no dia do jogo do Brasil. Foi vergonhoso. Quantos crentes. Foi vergonhoso saber que alguns locais de reunião trocaram o horário de reunião. É vergonhoso. E isso mostra aonde o nosso coração está, longe do Senhor. Por isso, o pecado prolifera tanto nas nossas cidades. Queridos, que Deus tenha misericórdia de pegar essas 200 lâmpadas que estão aqui e limpar uma a uma. Que o Senhor nos limpe. Limpe as nossas mulheres, limpe os nossos filhos, que tenhamos um testemunho sólido, santo, firme, que busquemos ao Senhor, que os nossos filhos tenham a graça de ver os homens e as mulheres lendo e orando. Esses dias o Senhor me ministrou num irmão que foi partilhar, ele estava partilhando sobre missões para nós, e ele, um homem de Deus, andou o mundo já fazendo um trabalho missionário evangelístico. Ele virou e falou assim: meus irmãos, meu pai, queridos, eu invejei isso. E se o Senhor me permitir, eu quero alcançar isso. Meu pai não deixava um filho sair de casa sem orar com ele. Falta-nos esse espírito que ama o Senhor acima de tudo, que não tem o coração dividido com o mundo. Falta-nos esse espírito, falta-nos um espírito de dizer não às dívidas, não à bebida, não a tudo aquilo que tem aparência boa, mas que nos mistura, que mistura os nossos filhos, dizer não para sociedades, dizer não para muitas coisas. Ló foi demorado, e ele colheu uma mulher presa no mundo, e o que é pior, ele perdeu suas 2 filhas. Porque, meus queridos, essas meninas se deitaram com ele. Tiveram um comportamento sexualizado. Porque o seu pai fez uma escolha financeira e conviveu com pessoas que ele não podia ter convivido nunca na vida dele. Tem coisas, quando nós temos filhos, tem coisas que nós simplesmente dizemos não. Nós não colocamos um controle remoto na mão de um filho abaixo de 8, 9 anos de idade, porque ele não tem discernimento para julgar as coisas da TV. Nós não podemos colocar um celular com internet na mão de um filho abaixo de 14, 15 anos de idade, porque ele pode ter o mundo na palma da mão dele, e você simplesmente não vê onde ele está navegando, o que ele está vendo, o que ele está buscando. Nós temos que ter firmeza com o mundo e dizer não para muitas coisas do mundo. Simples assim, meus irmãos. Homens e mulheres, Ló fez uma escolha. Vejam o versículo 30. Eu já vou terminar. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco segundo o costume da terra.
Segundo o quê? Não julga uma veja. Não julga uma sociedade. Não julga uma conversa. Homem, não julga uma piada. Não julga. Pode não te contaminar. Mas sabe o que pode acontecer com os filhos teus? Contaminar eles. Os teus filhos simplesmente vão adquirir o costume da terra. Nós temos que entender que o povo de Deus é um povo que habita só. Vocês lembram quando o Espírito de Deus tomou? O Espírito de Deus toma ele. E Balaão, ao invés de profetizar, ele abençoa. Mas ele abençoa e diz assim: meu povo é povo que habita só. O povo de Deus só tem o povo de Deus. Não tem mais ninguém. Vocês estão me entendendo? E nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Falta-nos família como a família de Recabe. Lá em Jeremias, leia um livro chamado Corra com os Cavalos, do Eugene Peterson. Ele tem um capítulo que ele trata só sobre a família dos recabitas. Falta-nos Recabes, onde o Senhor não tenta, porque o Senhor não tenta ninguém, mas vira para Jeremias e diz assim: vai até a família de Recabe e apresenta diante deles bebida. E Jeremias fez isso. E pediu que eles bebessem. E eles simplesmente disseram não. Uma das poucas famílias nas Escrituras em que a Bíblia diz que não faltaria testemunho de homens na família dele. Porque um homem que julgou os pecados da casa. Versículo 32, vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ela o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Uma família de crentes derrotada na sua vida. Como talvez serão algumas das famílias aqui. Homem, o chamamento é teu. Quando eu passei por essa experiência de dever, eu fui tentado durante um mês, mais ou menos, a passar o orçamento para a mão da minha esposa. Porque minha esposa, ela tem um milagre. Ela põe R$100 na carteira e, se brincar, chega com 110 no final do mês. Não sei como é que acontece. Na minha não acontece, na dela acontece. Minha esposa é muito equilibrada. Eu fui muito tentado a pôr o orçamento na mão dela. Mas o Espírito ministrou um texto ao meu coração. Não precisam abrir. Lucas capítulo 11 diz assim: ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Pois aquele que não sabe ser fiel nas riquezas de origem iníqua, como é que eu vou lhe confiar a verdadeira riqueza? Homem, preste atenção. O dinheiro é um mero treino
para você poder receber valores eternos. Se você não aprender a lidar, o Senhor não tem condições de depositar em você conceitos das Escrituras eternas. Eu desconheço homem de Deus, maduro, equilibrado, que tenha problemas com dinheiro. Ele pode ter tido, mas ele não tem. Porque senão ele não é homem de Deus. Esse Senhor tem que ser subjugado. E você tem que tomar uma decisão. Porque, como eu disse, o grande problema desse Senhor é que ele rouba teu tempo. Ele rouba tuas forças. Ele rouba teu vigor. Amém? Vamos nos colocar de pé para orarmos. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a sermos como Abraão. E ajuda-nos a aprendermos com Ló. Senhor, nossa vida não tem sentido se os nossos filhos não estiverem em Ti. Se qualquer família dos meus irmãos tem filhos afastados do Senhor, traz eles de volta. Só que começa com os homens e com as irmãs. Em nome de Jesus faz isso. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a ouvirmos a Tua voz e a nos posicionarmos com aquilo que temos necessidade. Faz isso, em nome de Jesus. Amém. Sentem-se, e vou roubar mais um minutinho apenas. Eu me esqueci de colocar com os irmãos de frente. No mês passado, algumas irmãs que são sós vieram de forma justa falar comigo, porque os sós, via de regra, são esquecidos. Então, nós vamos fazer... Deixa eu já dar uma orientação para vocês. Tudo que vocês estiverem ouvindo de papéis de homem e de mulher, vão gravando bem na mente de vocês. Tá? Porque se o Senhor nos permitir, eu posso falar com os irmãos, a gente poderia, talvez um domingo, reunir o grupo das pessoas que são sós, as divorciadas, aquelas que são sozinhas, que não casaram, as viúvas, e dizer alguns princípios das Escrituras para essa realidade de vocês. Então, as irmãs tinham plena razão na queixa, né? Então, eu já estou instruindo vocês sobre como ouvir. Vão ouvindo e registrando quais são os papéis. Os papéis têm que ficar bem claro na mente de vocês. O que é o papel de um homem e o que é o papel de uma mulher. E aí, então, depois, se o Senhor nos permitir, eu posso ajudá-las a como aplicar isso na vida prática de vocês. Tudo bem? Deus abençoe.